23. Lucas 9 e 23. Lucas 9, capítulo 9, versículo 23. Vou ler, pode deixar assim, eu leio aqui. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essa noite eu quero dividir com os irmãos esse texto, esta palavra. E ali, nesse tema que você está vendo ali, tem um ponto de interrogação. Que essa pergunta, você reflita por alguns segundos dentro de você. Sou o discípulo verdadeiro de Jesus? É uma pergunta que você faz para você e você mesmo responde. Aí você pode dizer, eu sou. Aí eu te faço uma outra pergunta. Como eu sei que você é um discípulo de Jesus? Aí você pode me responder, pastor, porque eu vou na igreja. Pastor, porque eu dou o dízimo. Pastor, porque eu gosto de crente. Perfeito. É isso? Não. Nós vamos entender, e nisso eu quero convidá-los a navegar junto comigo, o que é ser de fato um discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus não é o fato de eu estar numa igreja. Discípulo de Jesus não é a defesa de um cartão de membro que eu posso ter 30 anos de igreja. Isso não me identifica como um discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus não é um religioso. Discípulo de Jesus não é quem veste uma toga. Discípulo de Jesus não é quem veste um terno. Discípulo de Jesus não é quem assume uma postura de santidade do rosto. Discípulo de Jesus não é aquele que fica falando, eu oro mais, eu leio mais, eu estou fazendo isso. Não. Discípulo de Jesus vai muito além disso, de eu mostrar para você. Discípulo de Jesus é uma renúncia, é uma escolha de não seguir outros caminhos. E todas as vezes que eu medito nesse texto, eu tenho sempre uma preocupação, que muitas pessoas estão dentro do ambiente de igreja, achando que são seguidores de Jesus e não são. E aí eu te faço uma pergunta, quais as implicações de eu estar dentro de uma igreja não sendo discípulo de Jesus? É simples, Mateus capítulo 24 diz assim, naquele dia, disse Jesus, muitos me dirão, Senhor, Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu preguei, no teu nome eu fui na igreja, no teu nome eu orei, no teu nome eu li a Bíblia, e eu vou olhar para eles e vou dizer, apartai de mim, porque eu nunca vos conheci. Primeira característica do que eu não sou um discípulo, não quer dizer o tanto de Bíblia que eu sei, o quanto de curso de teologia eu tenho, o quanto eu sou bom no vernáculo do português para introduzir o bom texto da palavra de Deus para você, nada disso me identifica como um verdadeiro discípulo de Jesus. E eu quero ver com vocês, e deixa a tua Bíblia aberta, eu quero que você... Deixa a tua Bíblia aberta. Mais uma vez eu quero lembrar aos irmãos que todas as vezes que você está aqui, traga uma caneta, traga um papel, anote os textos, anote o versículo. E de novo eu vou dizer, por favor, pare de se alimentar apenas olhando. Escreva, estude, marque, vai atrás, corra atrás. Pastor, não entendi isso aqui. Vai atrás. A dúvida, o ponto de interrogação, é a porta para eu descobrir a verdade. Então tenha o costume de vir para a igreja com caneta na mão, papel na mão, estude a palavra, tenha desejo de estudar a palavra. Próximo, Ítalo, por favor. Vem uma outra pergunta, e essa pergunta eu pergunto a você. Você ama Jesus? Sim ou não? Quem ama Jesus? De novo, quem ama Jesus? Que coisa linda, isso é muito bom. Eu acredito que todos nós love you Jesus. Agora, como eu sei que você ama Jesus? Pastor, tem como o senhor saber do meu coração? Isso tem. Vai para o próximo aí, por favor. João capítulo 14, versículo 21. Aqui tem identificação, olha lá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que? Então, de novo, quem ama Jesus? Perfeito. Se você ama Jesus, você guarda os mandamentos dele.
Se você diz que ama Jesus e não guarda os mandamentos dele, olha lá. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então olha só, eu amo Jesus, ele me ama. Mas como que ele me ama? Como que eu estou dizendo que eu amo Jesus? Olha lá, ali tem a receita para você. Os que guardam os meus mandamentos, esses são os que eu amo. Que mandamentos são esses? É agora que nós vamos decorrer. É agora que eu quero que você saia daqui literalmente sabendo, eu amo Jesus, eu sou um discípulo de Jesus. Próximo, Ítalo, por favor. Você segue os mandamentos de Jesus? Terceira pergunta. Você é um discípulo? Você ama Jesus? E aí a terceira. Você segue os mandamentos de Jesus? Porque, de novo, irmãos, é fácil nós sermos cristãos com as coisas boas que o cristianismo, entre aspas, nos dá. Eu tenho acesso a coisas, ainda mais hoje, no país nosso, ser, entre aspas, de alguma igreja relevante, você tem acessos aonde talvez outras pessoas não teriam. Mas, de fato, eu fico pensando, se a pessoa está na igreja e não entendeu o verdadeiro evangelho, irmão, é muito ruim isso, naquele dia você separado e ir para o inferno. Estava na igreja, estava cantando, estava pregando, estava adorando a Deus e chegar o grande dia e você for para outro lugar. Vamos entender. Próximo. Quais são os mandamentos? Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Marca aí, João, capítulo 14, versículo 15. Se você me ama, disse Jesus, você vai guardar os meus mandamentos. Então, de novo, quando te perguntarem assim, você ama Jesus? A gente responde de pronto, eu amo Jesus. Porque a palavra amor, ela é muito superficial dentro do contexto que a gente aprendeu. Eu amo Jesus. Agora, tem algumas implicações em amar. E é essa implicação que as pessoas não querem seguir. E aqui está dizendo, se você me ama, você segue os meus mandamentos. Então é muito claro, como uma pessoa ama Jesus. Só ama Jesus se seguir os mandamentos. É isso aí. Só ama Jesus se seguir o mandamento. Mas pastor, mas se não seguir, eu amo Jesus, eu quero ele, mas eu não consigo seguir. Então é sinal que você não ama. E aí você vai para um relacionamento comum. Por que você não trai a tua esposa, você não trai o teu marido? Quantas vezes, às vezes você olhando dentro do teu psique, você poderia até fazer isso. Mas por que você não faz? Porque você ama. Se você ama, você paga um preço por amar alguém e deve fidelidade a essa pessoa. Então aquela coisa falando assim, eu estava sem cabeça, aconteceu, alguma coisa aconteceu. Na verdade, quando você ama, você segue mandamento. Que mandamento? Foi quando você casou lá no que o pastor disse, e você repetiu, eu amo na tristeza e na alegria. Você lembra disso? Só bastou ele perder o dinheiro, você sai daqui, não quer ficar com duro não. Quer dizer, você quebrou um compromisso. Mas enfim, próximo. Quais são esses mandamentos? Os mandamentos são ensinamentos que Jesus deixou para nós. Então, isso que a igreja de Jesus precisa entender muito bem na terra. Eu amo Jesus, eu sigo o mandamento deles. O fato de eu estar no ambiente de igreja, isso não me traz a credencial de ser amado por Deus. Não me traz. Você já viu lá em João o que é ser amado por Deus. Vamos lá. Vamos para o primeiro. Mateus capítulo 5. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Primeiro mandamento que está aqui que Jesus falou. Vocês falaram que não pode. Por quê? Na lei, quando era pego no ato de adultério, lembra quando lá no livro de João conta a história da mulher adúltera? Lembra? Que ela estava em adultério e aí pega uma pedra para apedrejá-la. E de repente Jesus disse o quê? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ali já estava incorrendo um erro jurídico daquela época. Qual seria o erro jurídico daquela época? Porque no livro de Levítico, nas leis de Moisés, o adúltero tinha que ser pegos juntos, e juntos eram levados diante dos anciões. Ali só estava a mulher, cadê o homem? Não estava ali. Aí Jesus,
Eles falaram para ele assim: essa mulher foi pega no ato de adultério. O senhor o que fala? A lei manda apedrejar. O que o senhor fala? Na verdade, aqui era uma pegadinha para Jesus. Porque se Jesus falasse assim, se a lei está mandando apedrejar, atira a pedra nela. Ele ia ser preso porque quem poderia dessa sentença era só o sacerdote. Ele não poderia falar isso. E se Jesus falasse assim, gente, não mata ela não, coitada, não faça isso não. Também ele ia ser preso, ele poderia ser morto. Por quê? Porque ele estava indo contra a lei de Moisés. Mas Jesus é muito esperto. O que ele falou? Ele nem falou aqui, e nem falou que sim, e nem falou que não. Ele simplesmente disse assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí os mais velhos foram saindo primeiro. Então, quando Jesus fala sobre esse primeiro mandamento, ele está dizendo, ouviu-se que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Então não era para cometer adultério, mas tinha algumas regras quando era pego no ato do adultério. Porém, olha o que ele vai dizendo. Eu vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Então aqui, a lei mandava matar. Jesus veio e subiu o nível da responsabilidade. Naquela época você tinha que ser pego no ato. Agora se você pensar, cobiçar, você já adulterou. E aí eu falo no modo geral, quantas pessoas que estão com esse tipo de cobiça no coração? Vivendo dentro do ambiente religioso, em todos os aspectos que eu estou falando, tanto daqui de cima para baixo, que tiveram situações complicadas, que alimentaram o seu coração diante disso. E aí eu vou dizer, eu amo a Jesus, mas eu estou cometendo adultério no meu pensamento. Você sabia que existe o adultério emocional? Que muitas pessoas pensam que o adultério é só carnal. O fato de você já se envolver emocionalmente já diz muita coisa de infidelidade quanto à pessoa que está com você. Porque quando você acaba dando das tuas emoções para alguém que não é o teu marido, não é a tua esposa, ali já está havendo uma ruptura de fidelidade. Que a pessoa pensa que o ato do adultério é só o ato conjugal, naquele momento ali. Não, não. Olha o que Jesus está falando aqui. Aquele que atentar no coração. Aquele teu pensamento assim, já foi. Agora eu falo, quantos no mundo todo, e quando eu falo no mundo todo, incluindo o nosso mundo, estão assim? Quantos estão vivendo desse jeito? Então, olha o primeiro mandamento. Você vê que Jesus veio e subiu. Ele subiu o nível. Próximo mandamento que Jesus vai falando. Amando os seus inimigos. Mateus capítulo 5. Se fosse você, eu marcava isso aí. Para você ler, de fato. Ouviste que foi dito, amarás teu próximo e aborrecer o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos odeiam. E orai pelos que maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. 1 João 4:20. Se alguém diz, presta atenção aqui, aliás, presta atenção nesse texto aqui. Olha só. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é o quê? Repete para mim, é o quê? Olha só a gravidade do texto. Se alguém diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Mas por que é mentiroso? Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar Deus que não viu? Então aqui é autoexplicativo. Segundo mandamento, eu preciso amar os meus inimigos. Eu preciso amar as pessoas que não gostam de mim. Eu preciso amar as pessoas que falam mal de mim. Presta atenção, o versículo 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos odeiam. Olha só que dificuldade para o ser humano, porque qual que é a nossa lógica? Falou mal de mim, eu falo o quê? Fala para mim. Falou mal de mim, eu faço o quê? Falo mal dele também. Essa é a lógica humana. Ah, é? Você falou? Então você vai ver, porque eu não tenho, sempre isso, eu não tenho papa na língua. O que vim eu falo.
Ah, você falou? Você não me conhece. Olha só o nível de aprofundamento de que Jesus está falando de quem é o seu discípulo. Olha lá, você tem que orar. Eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo e bem dizer é o que? Falar bem. Então, olha a lógica humana, a lógica nossa. Falou mal de mim, eu falo mal também, rapaz. Que é isso? Oh, falou mal, eu falo. Olha o que Jesus está falando. Se falar mal de você, fala bem dele. Se a pessoa está falando mal de você, fala bem dele. Pastor, uma pessoa está acabando com a minha vida. O problema é dela, o problema é dele. Você fala bem dele. Porque entenda uma coisa, a maldade sempre está no coração de quem fala. Você já viu aquele texto assim, a boca fala o que o coração está? É isso aí. Se uma pessoa fala, eu sei muito, quando tipo assim, chega alguém para mim e fala de alguém, eu sei muito mais de quem está falando do que do alguém. Entendeu? Então todo mundo que fala, e tipo, a gente que vai trabalhando com pessoas, você tem que lidar. Então você vai entendendo muita coisa. Então olha o que está falando. Se falou mal, você tem que falar bem. Olha o versículo 45. Para que sejais filhos do Pai que estás no céu. Então olha só. Como que eu sei que eu sou filho de Deus? Está lá, ó. Versículo 44 responde você. Eu queria tanto que vocês anotassem isso aqui. Entendeu? Queria tanto. Dá uma olhada. Perguntas tão difíceis. Todo mundo é filho de Deus. Não. Não é não. Todo mundo não. Está lá, ó. 44. Está ali. Veja ali o 44, 45, 45. Para que sejais filhos do Pai que está no céu. Então eu vou te fazer uma pergunta. Como eu faço para ser filho do Pai? Aí o 44 te responde. Então avalie o teu cristianismo, avalie a tua vida. E aí vem o 45, ele vai justificando. Por que eu tenho que amar? Por que eu tenho que orar pelas pessoas, abençoar as pessoas? Porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons e a chuva desça sobre os justos e injustos. Tipo assim, Deus escolhe para quem vai dar sol. Ele dá sol para todo mundo. E o que você é mais importante? Vem para o justo e para o injusto. E aí para fechar isso aqui, vem 1 João capítulo 20, irmão. Quem que é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? O diabo. Agora olha ali, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, ele é mentiroso. Então vamos, uma soma bem simplesinha. Bom, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o irmão, ele é mentiroso, e o pai da mentira é o diabo, logo essa pessoa seria o neto? Numa lógica bem simplesinha. Assim, ó, só usar a cabecinha assim, uma coisa boba. Ali, ó, tá ali. Você percebe que o evangelho não tem segredo? O evangelho é simples, e as pessoas que complicam demais. Acho que as pessoas não querem viver isso. Então, um mandamento, amando seus inimigos. Próximo, vamos ver o que tem lá para nós. No próximo, ajuda em segredo. Mateus capítulo 6. Guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai, que estais no céu. Trazendo esse texto aqui, irmão, está falando ali, para de ficar mostrando para os outros o que você faz. Para. Você faz isso para ser visto. Sabe aquela pessoa que faz as coisas para mostrar que é bom? É boa? Não, eu faço, todo mundo fala, nossa, você é tão boazinha, você é tão boazinha. Está ali, ó. Está errado. Está ali. Quando, pois, der esmola, versículo 2, não faça tocar trombeta. Ó, o fulano, se não fosse eu... Vamos trazer para nós aqui? Vamos trazer para nós aqui? Você vem, a pessoa, se ajuda alguém, tal e tal. Coitado, chega lascado, não Zé ninguém, amigo de coisa nenhuma, irmão de quase nada, arrebentado, vai lá, muita luta, ajeita um servicinho para ele. Você vai lá, ajeita, você está numa posição maior, ajeita um servicinho e vai. Essa pessoa começa a trabalhar, só que esquece de você. Primeiro, você tem que ajudar os outros sem pensar nada em troca. Que quem ajuda os outros pensando em alguma coisa em troca, já errou. Você tem que ajudar e não mostrar para outra mão. Ajudou. Aí a pessoa cresce mais do que você. E aí você não gosta disso. Aí fala, tá vendo fulano? Se não fosse eu. Dei de comer. Eu levei cesta básica para ela. Chegou com os filhos aqui, eu que fui lá ajudar. Tá ali, ó. Para de tocar trombeta.
A ajuda que você faz é para mostrar que você é bom. Se você ajuda alguém para todo mundo ver que você é bom, já acabou o teu galardão. Ali, ó, versículo 3. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda, nem que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente. O teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Como que Deus vai me honrar publicamente? Quando eu ajudo os outros em segredo. É simples. Todo mundo quer honra. Todo mundo quer ser honrado. Mas como que Deus vai te honrar se você mesmo fala, abre a boca para os outros? Porque eu que fiz, eu que ajudei, eu que trouxe, eu que estou aqui, e papapá. Aí depois passa os perrengues da vida. Ah, por que Deus não faz? Por causa disso, você mesmo já auto se honrou. Mas vai conversar com alguém, então, pastor, sabe o fulano? E todo mundo que faz isso, normalmente vem um rosto de santidade, tipo assim, eu não queria falar. Mas aquela pessoa, se não fosse eu, pastor, chegou aqui uma desgraça. Pensa na desgraceira que essa pessoa. Eu estendi a mão, tirei de cá. Para que falar isso? Para quê? Ajudou? Está ajudado. Fez? Está feito. Se vão te dar valor ou não, não é problema teu. Cada um vai dar conta diante de Deus. Faz você a tua parte. Entrega com uma mão, esconde a outra para que a outra não veja. Para de alardear. Como eu quero ser honrado por Deus? Em segredo. Ajuda em segredo. Quer ajudar mesmo de verdade, irmão? Ajuda em segredo. Não adianta nada. É a mesma coisa, aquela máxima, que você já ouviu alguma coisa. Eu vou que estava acontecendo muito no Brasil. Eu vou na rua ajudar as pessoas só para dar engajamento nas minhas redes sociais. Entendeu? Então eu vou ajudar a pessoa só para... Teve um rapaz, inclusive está preso, que ele usou muito dessa tática. Ele cresceu muito no meio da internet, usando muito dessa prática, comprovadamente, enfim, ele está preso e tinha essa prática. Ele combinava antes, falava a tristeza da pessoa ali, ou ajudando alguém tirando foto. Olha a desgraça da pessoa. Para que isso? Quem que é ovacionado quando uma coisa dessa vem? É você. Quando as pessoas veem você ajudando alguém, a pessoa olha para você e fala assim, nossa, como você é boazinha. Então teu ego sobe lá para cima, e é o que Deus não quer que você faça. Então tá ajudando alguém? Ó, fica quietinho, em silêncio, tá bom? E outra coisa, não ajuda os outros esperando coisa em troca não. Tá muito de gente cheio, frustrado, arrebentado, por quê? Porque, irmão, pessoas são pessoas, amém ou não? São pessoas, irmãos. Então tem gente que vai ser de um jeito e outras pessoas, mas quem que é o errado? É você. Você quer ajudar esperando, quer ajudar alguma coisa? Não. Ó, o que eu posso fazer é isso aqui. E outra coisa, faça o que você pode fazer. Tem muita gente se complicando porque você está fazendo aquilo que você não pode fazer. Então o que você pode fazer? É X? Então tá bom, o que eu posso fazer? É esse aqui. Aí a pessoa vai decidir, não, mas você não pode fazer um pouco mais? Eu falei, não, fazer um pouco mais não dá porque eu não vou conseguir. O que eu posso, vou ter liberalidade da minha alma, da minha mente, da minha consciência, vai ser esse daqui. Pronto, tá tudo certo. Mas não pensa não, sabe que a pessoa sofre com muita traição? Por quê? Porque traição, por que dói tanto traição? Porque traição vem de quem você ama, de quem você gosta, porque você criou um vínculo. Por isso que dói. Você não machuca você quando uma pessoa de fora te trai. Você não conhece. Dói em você porque é pessoa de perto. Você confia. Por isso que dói mais em você. Então quando você for de novo rever esses teus conceitos, ajude. Primeiro, abre o teu coração. Segundo, faça aquilo que você pode fazer. Terceiro, faça por uma bondade que não é tua, que é algo de Deus para a vida de alguém. Que às vezes você pode ser usado por Deus para a vida de alguém que está precisando. Entendeu? Mas de acordo naquilo que você entende que não vai roubar de você alguma coisa. Você tem que ser verdadeiro com isso. Vai fazer? Não fala nada para ninguém, fica na sua, ajuda a pessoa. Se ela falar mal de você depois, o fulano me vendeu um carro, mas que picareta, e tal. Para que isso, irmão? Para que isso? Para. Se alguém fez algo para você e essa coisa não foi boa, te dou um conselho aqui hoje. Fica quietinho, ore a Deus. Você fez uma boa semente, tá tudo bem. Cada um dia vai dar conta da sua verdade. Amém? Próximo.
mandamento. Pagando o mal com o bem. Lucas capítulo 6, 29. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir. E ao que te tomar o que é teu, não lhe o torne a pedir. Irmão, dá uma olhada como é difícil isso aqui. Dá uma olhada. Olha só. Dá a qualquer um que te pedir. A gente dá para qualquer um que pede para nós? A gente não faz isso. E ao que tomar o que é teu, presta atenção, ele não está falando que emprestar, ele está falando ao que tomar. Tomar é roubar. Daqui. Não lhe tornes a pedir. Olha como é sério isso. O que Jesus estava querendo dizer nesse texto? O que Jesus estava querendo falar sobre esse texto? É justamente para destruir aquilo que é do ser humano, aquilo que está em todos nós, aquilo que faz parte do velho homem. Fez comigo, eu vou fazer. Fez comigo, eu vou vingar. Ah, fez com a minha família, vai ter o troco. O que Jesus estava falando aqui dentro de um contexto, ele estava conversando com os judeus diante daquilo que é a lei do olho por olho, dente por dente. Ele estava justamente entrando isso, ensinando para ele dentro do contexto geral do texto, quando você pegar para ler. Ao que te ferir de uma face, ele quis dizer da outra, e aqui não é literal. Não quero ficar, que não é literal aqui. Bom, o que Jesus está querendo dizer aqui? Não pague o mal com o mal. Porque só tem o mal quem é. Olha como é simples. Não pague o mal com o mal. Porque quem tem o mal para oferecer é porque é mal. Aí você fala, não, pastor, ele era bom e de repente ele se achava bom, mas não era convertido através do evangelho de Jesus. E o que Jesus está querendo ensinar para a gente aqui é algo muito difícil, irmão. Eu garanto que do jeito que eu estou falando aqui, eu acho que uma pouca minoria das pessoas aqui ouviram do jeito que eu estou falando para vocês. Eu vou arriscar sim. Vamos colocar talvez 10%, vamos colocar 2% pelo menos não ouviram. Vou chutar que o restante todo mundo já ouviu. Por quê? Porque é o tipo de mensagem confrontativo com aquilo que a gente é. E de novo, eu não quero estar numa igreja, ser pastor de uma igreja, aonde eu vou embalar essa igreja com ninar de palavras estruturais que te façam se sentir bem. Não. A minha responsabilidade é que você entenda o sentido do que você está aqui. Tem pessoas que estão vivendo na igreja há tanto tempo e não fazem isso. Se alguém faz alguma coisa, a primeira coisa é mandar um áudio xingando. E tome cuidado com o áudio, irmão. Se eu fosse você que tem costume de usar áudio xingando, eu vou dar já um sinal para você, apaga logo em seguida. Porque aquele áudio vai rodar nele. E aí você, na tua postura, como era por causa disso aí, ó. Você se sentiu ofendido, você se sentiu ofendida, alguma coisa aconteceu, e aí no âmbito do teu nervosismo, e foi o áudio. Aí chegou no coração lá da outra pessoa que estava do áudio. Aí vamos supor, você recebeu o áudio. Como é que você vai lidar com isso? Você vai mandar um outro também? Ah, tá pensando o quê, miserento? Escuta essa aqui. Você vai mandar o mesmo? Ou você tipo vai só mandar? Aí você quer matar outra pessoa que está do outro lado? Você responder assim: glória a Deus. Ora por mim, irmão, sou muito fraco. Uma vez, conta a historinha, que uma senhora mudou numa região de umas casas bonitas. Eu já contei isso. E de repente, essa senhora morou numa casa e a vizinhança toda viu aquela imigrante chegando. E aí tinha uma vizinha que era, meu Deus do céu, era uma coisa fora da caixinha. Ela foi na casa dela, pegou tudo que não prestava. Colocou pão mofado, colocou fruta podre, colocou esterco de animal, fez flores murchas, fez uma cesta bem grande e foi lá na casa da senhorinha. Ela abriu,
Falei, a senhora vizinha nova, né? Ela falou, sim, sou eu. Vim trazer esse presente. Ela falou, oh, muito obrigado, muito obrigada. Aí quando ela começou a abrir, começou a ver tudo que não prestava ali dentro. Eu conheço você, não é quando você vai atingir, mas é quando você é atingido. Porque quando você é atingido que mostra o verdadeiro caráter de Cristo em você. O que você vai fazer com insulto? O que você vai fazer com uma malícia? O que você vai fazer com alguém que você soube que falou de você? O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? A mulher viu tudo aquilo e falou, não, comigo não. Ela está pensando o quê? Foi lá, pegou a cesta dela, fez uma cesta bonita, pegou a fruta da melhor qualidade, fez um pão, ligou para a irmã Edith, falou, irmã Edith, faz 2 pães para mim daquele de goiabada. A irmã Edith fez um pãozão grande, levou para ela colocou no cesto, fez um embrulho bonito, lindo, e levou na porta. Ó, quando a vizinha viu aquilo, porque quem faz o mal sempre espera que você faça o mal. Guarda isso para você. Se alguém brigou com você no trânsito, olha o trânsito. Eu já contei que eu estava passando num lugar e é natural. Eu fui para um canto e um senhorzinho de idade também foi para o mesmo canto. Só que o senhorzinho de idade, ele deu de abrir os palavreados e todo sentido em inglês. E ali eu entendi, não sei porquê, que essas horas eu entendo. E ele falou, teceu todo um gesto e mostrou alguns dedos que ele fez questão de mostrar que tinha todos os dedos na mão. Ah, me revoltei. Falei, não vai ficar assim. Tô com a minha família, não. O farol fechou. Para agora, miserável. Parou. Parei do lado dele. Abri a janela. Aí ele olhou. Falei para ele, o senhor me desculpa, por favor. O senhor me desculpa. Irmão, o velho ficou desconcertado, porque ele não esperava. Porque quem te ofende, ele está esperando uma outra ofensa. Então o grande problema não é quando a pessoa ofende, mas é o que você vai fazer com essa ofensa. Pois bem, a mulher foi lá. Quando ela recebeu aquilo, ela já ficou toda. Falou, bom, ela vai... Eu mandei um pão, ela mandou 2 mofados. Eu mandei esterco de gato, ela mandou de cavalo. Porque quem pensa assim, ele está pensando sempre o pior. Aí ela foi, ela viu, ela foi tirando o pão bonito. Pão, deve estar com veneno. Cheirou. Come, gato, se morrer, morre você. E o gato gostou. Meu Deus. E ela foi tirando, só fruta boa, flor boa. E lá atrás tinha um papelzinho assim, dobradinho. Ela falou, deixou até um recadinho para mim. Ela foi lá e pegou o papelzinho e abriu. E estava escrito assim, cada um dá o que tem. Quais são as cestas que você está preparando? O tipo de cesta que você prepara é o tipo de pessoa que você é. De novo, só faz maldade, só fala quem é mau. Porque se você tem Cristo na tua vida, se a tua vida é uma fonte de Cristo, mesmo que você não, vou matar, mas o Espírito Santo na hora vem e traz calmaria. Te feriram? Te fez mal para você? Pague com bem. Como que eu vou fazer isso, pastor? Ore por essa pessoa. Abençoe essa pessoa. Se puder ajudar essa pessoa, ajude essa pessoa. Pastor, mas me feriu muito, eu não quero mais ser amigo dela. Tudo bem, você não quer mais andar junto? Não tem problema, eu já falei que tem diferença entre gostar e amar. O que é gostar? Gostar são atributos que eu tenho pessoais com você. Ou a gente dá certo ou não dá certo. A gente fala das mesmas coisas, a gente gosta das mesmas coisas, a gente vai para o restaurante das mesmas coisas. Eu gosto de estar com você porque nós criamos uma afinidade. Agora, amar não. Amar, você tem que amar mesmo não gostando. É aquele lá, olha, eu não gosto de você, mas eu amo. É isso aí. Estão falando mal de você? Ore por ela. Te fizeram uma afronta? Pega essa afronta, dobre, põe dentro do cesto. Fala, Deus abençoe essa pessoa. E aí eu vou te dar um exemplo aqui. Como é que eu posso perdoar as pessoas? Pastor, a pessoa me feriu demais.
ore por ela. Ore falando o nome dela. Não pague o mal com bem. Lembra? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Nós estamos vendo alguns mandamentos aí. Como é que está você? Guardando ou não guardando? Próximo. Fazer para o outro como se fosse para você. Lucas 6. E como vos quereis que os homens vos façam, da mesma maneira, fazei-lhe vós também. Aqui é simples, irmão. Você tem que fazer para os outros aquilo que ia ser para você. Essa coisa de dar o melhor para você e quando você vai dar para os outros é sempre o pior, que negócio é esse? Que negócio é esse? Ah, eu estou com 2 tênis. Ah, eu vou dar esse aqui para o pastor que já está meio rasgadinho. Não dá não, irmão. Um negócio rasgado, não. Tá lá 3 novão lá. De preferência, vai lá e compra um novo para o pastor. E de preferência um verde, que eu já tenho o vermelho e o azul. Fica a dica. Aí vai dar para os outros as coisas, dá tudo que não presta para os outros. Tudo que vai fazer para os outros, não, vamos fazer que é mais barato. Vamos fazer que dê mais. Vamos fazer. Ô, irmão, você pode doar alguma coisa? Não, eu dou, mas vamos fazer assim, que aqui é menos trabalho, aqui é mais. Não, aqui, ó. Você tem que fazer para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. Então faça para o outro como se fosse, o que Jesus está querendo dizer aqui? Faça para o outro como se fosse para você. Ah, eu vou dar um salário para esse coitado aí. Você ganha melhor do que eu. Você vive melhor do que eu. Você não sabe como é que está a minha situação e você se acha bem, desconfortável nisso aí. Você pode fazer melhor e não faz. Você está em pecado. Você está pecando. Se você estivesse no meu lugar, você faria para mim? Você faria para mim? Se fosse você faria para você o que você faz comigo? Pensa nisso, irmão, reflita nisso. A gente é muito egoísta. A gente repara muito nas contas que a gente está gastando e a gente não quer abençoar pessoas. Então deixa de ser egoísta. Você tem que fazer para os outros aquilo que fosse feito para você. Se o outro passeia, eu vou dar um passeio para ele. Por que tem que ser pior do que o teu? Você faria a mesma coisa? Eu vou dar uma blusa para o fulano. Por que tem que ser pior do que o teu? Não, vou levar o fulano para jantar. Por que não tem que ser naquele restaurante que você gosta? Vou dar um perfume para o pastor. Vou dar o que ele gosta. Aliás, está acabando. Faça para os outros aquilo que fosse para você. Então essa mentalidade é uma mentalidade muito pobre dentro da igreja. Por isso que às vezes as igrejas não são abençoadas. Eu não estou falando só financeiramente não, é em tudo, irmão. Que tudo para você é o melhor, para o outro é o que dá. Você tem 2 carros, teu irmão lascado da vida, tem o outro, você dá para vender os 2. Irmão, pega esse aqui, ó, pega esse aqui. Por que você não faz uma melhor situação para dar o melhor para ele? Aí eu sempre falo assim, ponha no lugar do outro, irmão. Então para de trabalhar desse jeito na tua vida. Faz as coisas como se fosse para você. E Deus está vendo as coisas, por isso que tem igreja que não prospera. Agora no ambiente de igreja, por isso que tem igreja que não prospera. Porque sempre é uma condição, para outras coisas tudo, para alguma coisa, não vai. E não vai mesmo. Não vai, porque é um coração egoísta. Eu estou olhando no dinheiro, porque tem famílias que não vai para frente. É por isso. Você não pergunta para a pessoa, como é que você está? Como é que está o teu financeiro? Você está ganhando dinheiro, irmão. Está aí, ó, pegando part-time, ganhando dinheiro. Tem gente que está lascada, viu? Você nem tem coragem de lá perguntar como é que está. Porque você vê a pessoa alegre, vê a pessoa falando, você não vai lá perguntar. Por quê? Porque é egoísta. E se for fazer, não, é sempre assim. Vamos fazer? Não, mas não precisa de tanto, faz isso aqui, faz só um pouquinho aqui. Não precisa disso não. Para que isso? Para com isso, isso é pensamento de demônio. Olha o que Jesus está falando. Faça para os outros como se fosse para você. Essas pessoas que vêm aqui na igreja, já tenho falado aqui com os irmãos aqui da diretoria, toda pessoa que eu convido aqui, eu quero que ela saia daqui feliz com uma oferta que eu der para ela. Não um tantão que a gente não tem condições, e nem um tantinho que eu sei que a gente pode mais. Por quê? Porque aonde eu ia, sempre tinha corações que assim agiam comigo. Se eu posso fazer, por que eu... Não vou fazer porque vai faltar. Que crente que eu sou, irmão.
Abra a tua boca, abra o que você tem e faça para o outro como se fosse para você. Aliás, às vezes é melhor para o outro do que para você. Por que é difícil a gente entender? Por que Jesus está falando isso como um mandamento? Porque é complicado para o ser humano. Porque o ser humano sempre quer colocar limite. Não, até aqui a gente vai. Aqui eu não vou. E deixa eu só falar uma coisa para você. Presta atenção. Se você não pode fazer, isso para a igreja, todo mundo está aqui. Se você não pode fazer, glória a Deus. Agora, se você pode fazer e não faz, você está em pecado. E não tem como Deus prosperar a tua vida. Tem gente que fica emprestando dinheiro dos outros, tem dinheiro guardado. Vive uma vida assim, não faz, mas o dinheiro está lá guardado. Para com isso, irmão, em nome de Jesus. Aí o outro chega, vamos, você pode me emprestar um dinheiro? Não, pai, se lascar isso não tem não. Ele pode ajudar, ele pode fazer alguma coisa. Tem funcionário, não paga justamente. É injusto quando você vai pagar o funcionário. Você sabe quanto é que é a hora, você sabe quanto que é aquele trabalho lá. Não, se quiser, olha como você fala, se quiser isso aqui. Como assim? E se fosse você faria para você isso? Estamos sendo discípulos de Jesus, irmão? E parece que ninguém fala isso. Porque isso aqui não dá audiência. Eu trazer uma mensagem dessa para mim, talvez 5 não volta mais domingo. Eu falando aqui, uns 15 já não volta mais. Não, vou naquela outra lá que lá é mais tranquila. Lá o pastor faz uma mensagem, como romper os desafios em busca daquilo que é meu. Uau, é o que eu quero. Mas não quer ser crente, não quer seguir os mandamentos de Jesus. Faça para o outro aquilo que é para você. Próximo, para nós acabar. Você está vendo o mandamento como são pesadinho? Fazer, exercer misericórdia. Lucas 6:36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Tem muitas pessoas que querem misericórdia, mas não dão misericórdia ao outro. Você é muito bom em dizer misericórdia a Deus, mas nunca você é misericordioso com outra pessoa. E principalmente as lideranças, todas as lideranças que estão aqui, tipo assim, às vezes a gente quer ser muito, você não entende as pessoas, tem que ser assim, vai ser assim. Exerça misericórdia. Quem que era nós na fila do pão? Nós somos resgatados por Jesus. Não, porque comigo tem que ser assim, porque quem és tu, Plutus? Quem és tu? Mantenha a regra, mas exerça a misericórdia. O direito tem uma frase que diz assim: trata os iguais como iguais e os desiguais como os desiguais. Deu para entender isso? Há situações que você precisa tratar diferente, mas exerça a misericórdia. Tem alguém ali que não vai alcançar. Você é muito misericórdia. Pessoa errou, tem que morrer. Exerça a misericórdia. Próximo. Não julgue. Olha aí. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e sortai-vos-ão. Essa aqui, julgando as pessoas. O que é julgar? Julgamento é uma sentença dada. Quantas pessoas que já julgam, é desse jeito mesmo. Presta atenção nesse tipo de palavra que você fala. Assim, toda igreja mesma, todo pastor é o mesmo, todo mundo assim, todo imigrante assim, aí a gente costuma colocar, sempre quando estou perto de algumas pessoas que eu tenho essa liberdade de falar, quando falo assim, não, todo mundo é desse jeito. Não é todo mundo. Quando você está falando todo mundo, você está julgando. Você está trazendo uma sentença naquilo. Aquela pessoa, aquela ação foi isolada, aquele momento, aquela hora. Agora, você não pode colocar uma situação, não, todos são desse jeito. Como assim? Como assim? Não, eu não trabalho com mineiro porque todo mineiro está julgando. Eu não trabalho com carioca porque todo carioca está julgando. Eu não trabalho com outra, é xenofobia. Então assim, trate cada caso um caso. Se um branco, um mineiro, um ceifeiro, um leiteiro, um carioca, um não sei o que, e deu problema, foi aquele ser. Trate, cuide daquilo, procure a justiça, no sentido de rever os seus direitos, faça, mas é essa pessoa. Agora, quando você fala assim, também tinha que ser, fez isso, você incorreu em Lucas 6. Então não é porque uma pessoa, você vai definir toda uma cultura, você vai definir todas umas pessoas que estão em volta. Tome cuidado, hein? Tome cuidado. Eu já ouvi isso muito por aqui.
Então tomem cuidado quando vocês forem proferir. Que quando você fala, quando está falando, não julgueis para não ser julgado. Julgar é você dar uma sentença. É você fechar dentro de um pacote algo. Então não, foi aquela pessoa, aquela situação, aquele momento. Ah, porque todo... Não, você está julgando. Próximo. Tenho 5 minutos e a gente termina. Ter um coração doador. Dá e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos darão. Porque com a mesma medida que você medires, também vos medirão de novo. Amém? Aqui, esse versículo aqui, muitas vezes é falado com dinheiro. Dá e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida. Muitas vezes é usado para dinheiro. Mas aqui não, o contexto desse texto não é de dinheiro. O contexto desse texto é todo o agrupamento dos mandamentos que eu disse a você. Dá e vos será dado. Dá amor, você vai ter amor. Dá misericórdia, você vai ter misericórdia. Vai dando oração, em vez de falar mal, você vai ter mais. Então aqui ele está falando disso. Porque na medida, olha lá, porque na medida que você medir, você será medido. E na medida que você está medindo, também vão medir você. Então tudo isso, esse escopo de mandamento que estamos falando, está ali ele falando, dá e vos será dado. O que é isso? Todos os mandamentos. Algumas vezes uns pegam esse texto para falar sobre finanças e dinheiro. E dependendo como ele vai usar, até cabe. Mas aqui dentro desse texto, está falando dentro de um outro contexto, de todos os mandamentos que Jesus está falando. Então dê amor, dê misericórdia, dê carinho, dê gentileza, dê simpatia, dê a empatia para as pessoas, coloque no lugar das pessoas, faça para as pessoas como que fosse para você. Porque toda vez que você estiver fazendo isso, dá e vos será dado. Boa medida, recalcada, boa medida, cheio. Qual que vem depois? Recalcada e sacudida, para entrar mais. Próximo. Antes de apontar o defeito dos outros, olhe para o seu primeiro. Lucas 6. Porque atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não repara a trave que está no teu próprio olho. Bom, aqui é autoexplicativo, né? Não precisa falar muita coisa aqui para você, né? Então para de ficar falando dos outros, sendo que você nem olha para os seus defeitos. E para fechar aqui, para a gente rapidinho, aquele gestinho que a gente aprende como criança. Já viu? Aqui? Isso não é uma arma. Isso aqui você está apontando alguém, tem 3 apontando para você e um está apontando para o céu. Entendeu? Então, para de ficar reparando os outros e você não olha. Pô, você viu aquela mulher lá? Pelo amor de Deus, hein? Ah, como que ela é? Ah, como que ela é? Para. Você não está olhando os teus defeitos. Irmão, todo mundo tem defeito, sim ou não? Todo mundo tem, irmão. Então guarda o teu, ué. Fica quietinho, irmão. Até para não descobrir qual que é o teu. Você viu, você viu os filhos dele? Você viu os filhos dela? Você viu aquele irmão? Você encarna aquele... Pare de apontar os defeitos dos outros, você não repara em você. Antes de você falar de alguém, tipo assim, olha para você. Primeiro, que você não tem moral. Se alguém te pedir uma opinião, se alguém é teu amigo, tá tudo bem. Agora, de graça, você apontar as pessoas, você apontar o erro das pessoas, sem olhar para você, tome muito cuidado. Porque na medida que você mede, eles vão medir você. E tudo aquilo que eu falo, às vezes vem tentações em cima disso para ver como é que eu estou. Presta atenção no que o diabo faz. E agora o último mesmo, próximo. O seguidor de Jesus se conhece pelos frutos. E para fechar, Lucas 6:43. Fechando todo esse pacote do que é ser filho de Deus, do que ser amado por Deus, do que é amar Jesus. Vocês lembram que eu falei tudo lá atrás para vocês? Lucas 6:43. Porque não há boa árvore que dá mau fruto, e nem má árvore que dá bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhe figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos seus abrolhos. 43. Porque não há boa árvore que não dê mau fruto, e nem má árvore que dê bom fruto. Então toda boa árvore, você é cristão, você é crente, você foi chamado, os teus frutos serão de misericórdia, fruto do Espírito, amor, alegria, empatia, ajuda. Esse vai ser teu fruto. Você quer conhecer um cristão de verdade? Conhece os frutos dele. Eu falava hoje aqui. Porque tem muita gente decepcionada com a igreja. Por quê?
Porque ela conhece a pessoa aqui na igreja de um jeito. De um jeito. Adora. Até chora. Até chora. Aleluia. Tua graça me atraiu. Até chora. Só que lá fora, os frutos não são de cristão. Um dia, Jesus estava vindo por uma árvore. E esse vai ser o nosso texto do semestre que está chegando aí. Jesus estava andando numa árvore. Ele ficou com vontade de comer fruto. Já preguei aqui sobre esse texto. Ele estava com fome. Quando chegou lá, não tinha fruto. O que ele fez? Amaldiçoou a árvore. Ele termina dizendo que árvore que não dá fruto, corta e lança no fogo. Olha como é sério. Então presta atenção aí. Pega a visão. Receba o código. Destrava aí. Em nome de Jesus. Tá? Para fechar aqui. É isso aí. Quer conhecer um bom crente? Pare de se decepcionar com pessoas que estão aqui. Que todo mundo aqui é gente, imperfeito e lascado da vida. Você vai conhecer lá fora, com um bom fruto. E quando você vê alguém que está aqui e lá dá mau fruto, você só pensa assim: oh meu Deus, essa árvorezinha ainda não foi regada pela água do Espírito Santo de Deus. É só isso. Mas lá na igreja, fulano, para. Não foi convertido ainda. O crente você conhece, é nas atitudes, é no fruto que ele pode dar. Amém? Fiquemos de pé. Ah, Jesus, espero que você venha no próximo domingo.